Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui passando para falar um pouquinho sobre o inventário, tá bom? Meu nome é Daniel Alves, eu sou advogado, trabalho na área da Previdência Social, na área trabalhista e também com inventários e uso capião. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o que é um processo de inventário. Muitas pessoas me procuram perguntando sobre o processo de inventário quando elas perdem um ente querido, geralmente, tá? Ou às vezes quando perde um ente querido, ou às vezes a gente tira dúvidas também de familiares, tá? E eu costumo explicar que o processo de inventário é um processo bem detalhado, é um processo que envolve algumas fases e se todas elas forem feitas corretamente, a pessoa não vai ter o problema no processo de inventário, tá? Nem a pessoa, nem a família, tá? Uma primeira coisa que eu costumo sempre falar é: o processo de inventário nada mais é que nós informarmos a totalidade de bens, então todos os bens que a pessoa falecida deixou, o ente querido deixou, seja bens imóveis ou bens móveis, ou seja, bens imóveis, casa, terreno, chácara, tudo que a pessoa falecida deixou. E bens móveis são carros, dinheiro em conta bancária. Então, o processo de inventário é uma formalidade que é muito importante ser feita. Porque, por exemplo, tem uma casa e nessa casa mora um filho ou uma filha que sempre cuidou do pai, sempre cuidou da mãe, sempre cuidou daquela pessoa que faleceu. E aí, só por ter cuidado, não só, né? Mas por ter feito esse trabalho, a pessoa entende na mente dela que ela é proprietária sozinha e esquece o direito dos outros herdeiros, né? Então é onde começam a ocorrer os problemas no processo de inventário, tá? Mas não há muito segredo, tá, pessoal? Eu fiz uma lista aqui de pontos que eu vou estar falando com vocês, mas o que nós vamos precisar saber são quais bens serão partilhados, ou seja, se tiver um imóvel, vai precisar saber se esse imóvel está regularizado junto à prefeitura, no cartório de registro de imóveis. Então, precisa verificar a matrícula desse imóvel. Para quem não sabe o que é matrícula, matrícula é como se fosse um RG de uma pessoa, é como se fosse um RG do imóvel. Lá vai falar toda a história daquele imóvel, quantos metros tem, descreve o imóvel, quantos metros tem, se já é desdobrado ou não, quem foram os proprietários e o último proprietário. Se o último proprietário for a pessoa que faleceu, está tudo em ordem para ser feito o processo de inventário, tá bom? E também verifica se a pessoa que faleceu não deixou um testamento, tá? Se a pessoa que faleceu deixou um testamento, esse processo de inventário ele tem que ser feito na via judicial, tá bom? Muitos também me perguntam: doutor Daniel, qual que é a diferença do processo de inventário na justiça e no cartório, tá? Para ser feito no cartório, tem que haver consenso entre todos os herdeiros, tá? Tem que todos serem maiores de idade, tá bom? E geralmente, tá? Geralmente, eu vejo muito assim, quando os bens, dependendo do valor dos bens e dependendo também aí da documentação dos bens, o cartório ele coloca muitos óbices, porque a formalidade é muito maior. Então, muitos advogados até preferem fazer na via judicial, porque aí dá tempo da família procurar o documento, regularizar, enfim. Mas o que a lei mesmo fala para ser feito no cartório, todos têm que ser maiores de idade, então não pode ter menor de idade, e tem que haver consenso, tá bom? Uma outra coisa também que eu falo tem que pegar todos os documentos dos bens da pessoa que faleceu e os documentos dos herdeiros, tá? Tudo atualizado. Mas antes de fazer a solicitação dos documentos atualizados, procurem o advogado especialista de inventário aí no seu município, tá? Mas, doutor Daniel, por que precisa do advogado? No processo de inventário, gente, não pode haver coação, ou seja, um herdeiro não pode estar acuando o outro, né? Pressionando o outro a assinar, enfim,
Então o advogado ele vai fazer esse meio termo na família para ver que está todo mundo em consenso, para explicar sobre o direito, né? E para dar uma orientação jurídica para a família também. É muito importante um advogado bom nessa área, porque ele vai conseguir estar trabalhando ali com a família também, explicando os documentos que precisam, as custas e as taxas de impostos que tem a pagar, né? Então é muito importante isso, tá? Uma questão aqui que eu gostaria de falar também, que sempre me perguntam, é sobre a questão do valor do inventário, tá? Aqui no estado de São Paulo, o valor do imposto, tá, que é pago quando há a morte para transferir os bens, né, chama-se Imposto de Transmissão, Causa Mortes ou Doação, tá? É o ITCMD. Aqui no estado de São Paulo, ele é uma alíquota fixa, é 4%. Então, por exemplo, se o valor total dos bens da herança são 150 mil reais, o valor do imposto a pagar é 4% de 150 mil reais, o que vai dar então 6 mil reais, tá? Então, se tiver 6 herdeiros, cada um vai ter que pagar quanto? R$1.000. Tem que ser dividido, tá? Porque eles vão estar recebendo uma herança. Não pode deixar só para o viúvo pagar. Eu aconselho sempre estar fazendo essa divisão, tá bom? E enquanto não for pago esse imposto, não sai o formal de partilha, que é aquele documento que os herdeiros vão ter ao final do processo, falando quem é proprietário de cada parte. E com esse documento a pessoa vai levar no cartório para ser registrado na matrícula dos imóveis, ou também com esse documento a pessoa vai conseguir transferir os bens, né, móveis, carro, vai conseguir ir no banco para fazer a transferência dos bens, tá bom, gente? Então, esse valor do imposto que eu estou falando, né, é um valor um pouco alto, tá? Aqui em São Paulo é 4%. Só que eu já fiz inventário também no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro o valor do inventário fica muito maior, tá? Porque aqui no estado de São Paulo, quando nós vamos declarar o valor do bem, como assim, doutor Nel? Por exemplo, o imóvel lá, tem uma casa que foi deixada como herança. Quando eu informo lá, olha, essa casa vale 200 mil reais, qual o valor que eu pego? Eu pego o valor venal do imóvel, porque a legislação aqui do estado de São Paulo fala que tem que pegar o valor venal do imóvel, que é aquele valor que está lá no IPTU. Só que lá no estado do Rio de Janeiro, quando você lança, né, e lá é tudo o advogado que faz, quando você lança o valor do imóvel, cada município tem um multiplicador. Como assim? Então, por exemplo, eu fiz um inventário lá em Piraí, no Rio de Janeiro. O pessoal que for de Piraí aí, um grande abraço para vocês, hein? Cidade linda mesmo, hein? Então, assim, lá em Piraí, eu lembro que multiplicava por, se não me engano, era ou 2,5 ou 5. Eu vou confirmar, tá? Então, por exemplo, se o imóvel estava no IPTU 150 mil reais, deixa eu fazer aqui as contas rapidamente. Se for 150 mil reais, na hora que eu ia declarar, ele era 375 mil. Então, se ele valer 150 mil reais, quando eu declarava automaticamente o imposto, aquele 4%, lembra que eu falei? Calculava sobre 375 mil reais. Então, é muito importante mesmo vocês fazerem o planejamento sucessório, né? E fazerem aí, quem já perdeu o ente querido, procurar um bom advogado para ele fazer todas essas contas, para vocês terem segurança